Bom dia, Humberto. Bom dia a todos que nos assistem. Vamos falar agora da rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo venceu e venceu bem o Grêmio. O que você achou da partida? E o São Paulo agora, né, tá no embalo aí de vitórias seguidas e que a gente já tinha apontado crise, mas eu acho que o Rafinha mudou alguma coisa. O São Paulo ganhou de 2-0, podia ser mais ainda. O São Paulo perdeu muitos gols. O que você achou da partida, Humberto? Bom dia, Lucas. Bom dia a todos e todas. Então, vamos lá. Bom, o São Paulo talvez seja uma prova bastante cabal, né, do quanto certas precipitações em torno do desempenho de uma equipe ao longo da temporada, como, né, se antecipou em relação ao São Paulo, eles entram em choque. Você tem, não é, já com as primeiras rodadas, algo que, vamos assim dizer, anuncia que a catástrofe pode ser que não seja tão grande como aquela que foi anunciada. Sim. Eu acho que o São Paulo, passada a crise interna muito grande, isso provavelmente deu alguma tranquilidade aos jogadores, à equipe, à comissão técnica. E isso tem se refletido em campo. Mas, para mim, é importante sempre, em relação a esse tipo de exagero, muitas vezes, né, Uhum. que se faz, ver tão positivamente quanto negativamente. Então, o que eu acho que o São Paulo vive um momento bom para aquilo que se esperava. Mas agora é sempre importante ver as oscilações que o time Sim, provavelmente vai e ainda sofrer mais, depois da rodada. e ainda mais nesse calendário, né? O Corinthians já tá Sim, sofrendo com lesões agora, mas se o São Paulo também. sofrer umas duas, três lesões, não vai ter peça de reposição de alta qualidade, que nem o Marcos Antônio, o Lucas Moura, Caleri. Então, Uhum. eu acho que os times vão sofrer bastante nesse calendário. E eu acho que, por exemplo, um time que agora tá embalado, como São Paulo, Fluminense, é, Red Bull Bragantino, que tá bem até na posição, se perder Sim. algumas peças, eu acho que pode ter umas derrotas seguidas. Então, vai ser um cavalo paraguaio esse campeonato brasileiro e também os estaduais. Agora, com relação ao jogo especificamente, o que impressionou mesmo é a postura do Grêmio, Sim. não é? Aliás, não só o Grêmio, mas também o Inter, os dois times gaúchos. É preciso ver que o futebol gaúcho enfrenta. A gente falou da crise de São Paulo, quando a gente. Não é? Os times gaúchos enfrentam dificuldades desde daquela tragédia lá do Rio Sim, Grande do sim, sim, Sul. sim. Bem observado, eu havia pensado nisso. Parece que o futebol gaúcho se ressentiu, não dá para saber exatamente que medida, das inundações, 2 anos atrás, se não me falha a memória. Uhum. Mas de qualquer forma, tanto o Inter quanto o Grêmio, o ano passado, os dois ficaram ali. O Inter, então, nem se fala, né? Sim. Não é? Salvou lá do rebaixamento em condições bem. Mas eu posso falar um negócio rapidinho do Grêmio que eu achei? Rapidinho. É, o Grêmio deu muito espaço no meio de campo pro São Paulo. Eu vi o Certo. Danielzinho e o Marcos Antônio, que na minha opinião é craque e seleção, mas. E o Marcos Antônio fez o que ele quis contra o Grêmio. Ele fez o contra o que quis, porque ele não. Por exemplo, o Danielzinho, ele tinha tempo de parar a bola, pensar e cruzar. O Grêmio não deixava qualquer espaço pro Marcos Antônio fazer o que ele Uhum. quis na partida. Então o Grêmio não tem uma capacidade de marcar defensivamente e no meio de campo. Esse Grêmio tá muito frágil, muito frágil. É uma das preocupações que tem ainda no Brasileirão. Tem bastante time que é bem preocupante. A situação do Santos, por exemplo, a partida do Atlético Paranaense foi patética do Santos. Então é um time que tem que se preocupar e lutar contra o rebaixamento, na minha opinião. O campeonato tá começando agora. Não sei se o Grêmio pode evoluir, mas eu acho que com o Luiz Castro eu não vi nenhuma evolução do Grêmio até agora. Então, eu, assim, vendo o retrato do jogo, né, você falou da liberdade dos jogadores de São Paulo, né? Fazendo, né, um retrato do jogo, você tem, né, digamos assim, as fragilidades do Grêmio e como o São Paulo se aproveitou dessas fragilidades. Podia até ter goleado. A verdade é que o Sim, São Paulo perdeu perdeu o muito gol gol, perdeu conforme. muito gol. O problema de perder muito gol não é tanto perder tanto gol e ganhar o jogo como o São Paulo ganhou. Sim, Mas, afinal de contas, qual o nervosismo do jogador, né, qual a tensão dele na hora da conclusão. Quer dizer, sim, o segundo pênalti perdido pelo Luciano, eu já imagino, será, quer dizer, eu já quase apostava que não haveria 100%, digamos assim, de aproveitamento do São Paulo na cobrança de pênalti, mas sim. talvez aquilo revele também algo que é da cabeça, vamos assim dizer, dos jogadores do São Paulo, que se refletiu durante o jogo com tantos gols perdidos. Mas, de qualquer forma, falando do retrato do jogo, por quê? Porque a questão é, não se pode dizer que que o Grêmio não tem um técnico, digamos assim, de nome.
uma Sim. grife. O Luiz Castro ficou famoso também, né, por causa do Botafogo, que fez um bom início de temporada. Mas eu acho que ele não tá se encaixando muito com o Grêmio, na minha opinião. Uhum. E que eu já tinha falado antes, não apresentou nenhuma evolução. é, e se apresentou uma evolução, foi pra pior. Uma evolução pra pior. Mas eu acho, assim, ainda mantendo esse assunto do retrato, muitas vezes eu acho importante, porque quando você faz uma constatação, tá, ela é, digamos assim, a liberdade do jogador de São Paulo, a liberdade não é, que o Grêmio deu ao São Paulo, é uma constatação vendo o jogo. Uhum. Agora, você pensa num técnico, no Luiz Castro, com a experiência dele, com os jogadores que ele tem. O que me parece aí de questionar é se esses jogadores que ele tem hoje desempenhariam funções ou teriam, não é, condições de fazer isso que as imagens mostram como evidentes. Uhum. Quer dizer, eu posso achar que consigo fazer a maratona e morrer no meio do caminho. Sim. Você pega um menino de 20 anos para fazer a maratona, ele vai fazer duas vezes. Quer dizer, precisa ver se esses jogadores, quer dizer, o que eu estou querendo dizer é que quando às vezes se discute a facilidade ou não, ou o Grêmio permitiu, não, eu acho que tal, essa que é a questão. O que acontece com o time para que ele, né, jogadores, não, Uhum. não estariam cumprindo determinações táticas e tal, etc. Ou esses jogadores, se você pede para ele fazer 100 embaixadas, ele não vai conseguir fazer 20 ou 30. Se ele não Então, consegue fazer 20 ou 30, não adianta criar a expectativa de que ele faria 100. você Porque essa, falou do Rio Grande do Sul, vamos falar da partida do Palmeiras e Internacional. uhum, Palmeiras quer dizer, o Abel Ferreira deu um nó tático sei. no Internacional, porque ele percebeu que o Internacional não tem uma zaga boa, né? A gente Sim. pôde ver nos gols do Palmeiras, que era pressão alta e a zaga errando um passe, e, e aí a maioria dos contra-ataques dava uma finalização do Palmeiras. Então, pra mim, foi um nó tático do Abel Ferreira, mas o time do Internacional também preocupa, e preocupa mais do que o Grêmio, na minha opinião. Pela linha Então, defensiva uhum. e pela falta de criação das jogadas, assim. Então, o Internacional, novamente, o caso do futebol gaúcho, né? E esse declínio nas últimas temporadas, não é sempre bom lembrar da campanha do Internacional no ano passado, Sim, né? Bom, com relação ao jogo especificamente, sim, ali houve uma situação bem marcada, não é? sim. Em que você pode notar que o Abel chamou o time do Inter e aproveitou a tal ligação direta, não era o gol É. do, do Vitor Roque, pode ser questionado aqui, ali ou acolá, mas teve resultado prático aqui. Nossa, É, mas você viu o primeiro gol foi o gol do Vitor Roque, né? O primeiro gol, eu não me lembro. o segundo, né? Foi o segundo, isso. É, a zaga do Inter bateu cabeça. E o Vitor Roque Não, saiu como se fosse nada. Foram não, dois ele jogadores tirou marcando o Vitor não, Roque. Ele uhum. trombou com os dois jogadores e fez o gol. Acho que tinha três jogadores ali na jogada, mas ali é uma questão, para mim, justamente você está falando da defesa do Inter, de problema de posicionamento, não é? Sim, Quer dizer, praticamente, se você pensar, sei lá, o Vitor Roque, eu gosto bastante dele e tal, etc. Mas se você pensar no Ronaldo, se você pensar, sei lá, mesmo no Cristiano Ronaldo 10 anos atrás, 15 anos atrás, que, né, você podia jogar bola, o Romário e tal, né? Então, tá. Então, o que eu estou querendo dizer, né, com essa comparação meio esdrúxula, talvez, é que praticamente é quase absurdo você imaginar, né, que o Vitor Roque tenha conseguido levar vantagem, como ele levou, naquela jogada e ter conseguido fazer o gol. É um negócio assim, sim. quase que eh, de futebol da defesa do Internacional, né? De futebol semiprofissional. De Não, tomar gol até daquele. na Várzea é mais organizada a linha defensiva. Sim, porque veja bem, o Ronaldo, a primeira coisa é tentar fazer a falta. Já que. Exato. Mas não, eles ficam uma indecisão de movimentação, de quem vai, quem não vai, quem dá o bote, quem não dá. Não, o Vitor Roque praticamente, né, pintou e bordou ali numa jogada absolutamente perdida. Aquele gol, realmente, para mim, é um gol semi. Para a defesa do Inter, não é uma defesa semi-amadora. Sim. E agora vamos falar de Corinthians. Corinthians ganhou e ganhou bem do Red Desculpa. Bull Bragantino. 2-0, gol de Matheus Bidu. Eu quero sua opinião sobre o jogador. E também teve um pênalti pra lá de polêmico. Primeiro, o que você acha do Matheus Bidu? E se ele pode beliscar uma seleção pra Copa do Mundo ou pra um amistoso? Primeiro precisa ver a próxima convocação, né, do Ancelotti, mas também a repercussão, eu acho ainda, não é a primeira vez que você fala do Bidu, mas eu ainda vejo uma ressonância tímida, digamos assim, na imprensa, Uhum. das atuações dele. Então não vejo ainda aquele lobby, Mas não tá, é, de... mas tá aumentando. Não Não, podemos dizer que não, vamos não ver. está aumentando. Eu já vi opiniões assim da TNT, da ESPN Sim, também.
Mas eu vi uma evolução muito grande desde na Copa do Brasil, né? Onde que ele teve o pico de atuações da carreira dele. E eu acho que é um lateral esquerdo bem completo. Ele é bem defensivamente e tá bem no ataque, né? Fez gol até contra o Red Bull Bragantino, um gol de rebote. Mas eu vejo uma evolução muito grande dele. Eu acho que daqui pra frente dá pra sonhar uma seleção sim. Não vejo um lateral esquerdo melhor do que. Melhor no Brasileirão do que ele. Então, aí eu acho que é o ponto que eu, né, talvez seja favorável a ele nesse momento, que a lateral esquerda, assim como a direita também, não é? Sim. São duas posições, as duas laterais. Você não tem um jogador com posição de titular, não é Uhum. incontestável na seleção brasileira. Então, mas então, de qualquer modo, hoje ainda, para mim, estou falando em termos de Sim. repercussão, de ressonância e tal, etc., não do futebol propriamente. Seria uma surpresa no próximo, para mim, seria uma surpresa a convocação do Bidu. Mas eu acho que ele pode ser convocado sim, porque, né, o que é complicado, talvez, e aí é uma coisa, Mas não é? você acha que seria, por exemplo, a convocação do Bidu? Você acha que ia ter má repercussão pro Ancelotti? Então, eu Porque acho que quando o Tite convocou o Tyson lá pra Copa do Mundo, deu uma má repercussão não, na não, não, época. não. O Bidu ele está suficientemente bem, não é, para não é, ser lembrado numa convocação. E numa Uhum, posição que, não é, o que é ruim, talvez, aí, é o seguinte, o Bidu já não é mais um jogador início de carreira. uhum, Então, quer dizer, eu tenho, não é, uma posição em relação ao jogador que demora, vamos assim dizer, para deslanchar, não é? uhum. Lembro do Rafael Veiga, que parecia, não é, também demorou e tal, quando ele, a grande fase dele e tal, e aí, então, ele foi para a seleção e não deu. Pra mim, tipo, quando demora mesmo é quando o jogador pega uma maturidade em campo, né? O Então, Endrick falta não, não, maturidade, na minha nesse opinião, caso, em relação a fazer falta, e expulso da partida. Então, eu acho que o Matheus Bidu foi criando essa maturidade e também mas O Dorival soube usar o jogador, né? Eu via bastante o Matheus Bidu errando vários passes, não subia. Eu acho que era tudo conselho de ex-treinadores do Corinthians, né? então, mas assim, então eu tenho essa desconfiança de um jogador, ele já passou dos 25 anos, Uhum. tal, quer dizer, que eu saiba, pelo menos que eu tenha lembrança, seria a primeira convocação dele, não é? Então, claro, você pode convocar, aquela coisa, você convoca pelo momento, tá? Então, se o jogador estiver bem, com 35, 36 anos e nunca foi convocado, você vai lá e convoca. O que eu acho que é sempre bom esperar, e eu acho que também, né, principalmente, Uhum. e isso que você falou, com relação à maturidade de um jogador, ele pode, né, e isso pode não ser somente uma fase, talvez ele não tenha, em determinadas circunstâncias, não é, na Uhum. carreira dele até o momento, demonstrado a sua potencialidade, ou que a sua potencialidade tivesse uma visibilidade que está tendo agora. É bom levar em conta também aqui que o Corinthians está bem. Sim. Então, o Corinthians bem, então você tem alguns jogadores do Corinthians que passam a se destacar justamente porque o Corinthians está bem. Então, o ano passado, por exemplo, eu não tenho lembrança dele. Você entende? Então, Na Copa do Brasil, né? então, é isso tá, mas já no finalzinho, quer dizer, É, ao longo do ano você teve. Então, mas de qualquer forma, sim, 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 pelo momento, se esse momento ele é importante, e para o jogador isso pode ser um estímulo, não é? sim. Numa posição carente da seleção, não é? Eu faria coro, como você, a convocação E do você Bidu. falou que o Corinthians tá bem, eu percebi também na partida contra o Red Bull Bragantino. O Corinthians soube usar as laterais, né? Com Matheus Bidu e Sim, sim. Mateuzinho. Exato. Aliás, o Mateus, você falou do Bidu, mas tá aí uma outra posição. Já no Flamengo eu via isso, aí sim eu acompanho a carreira há mais tempo, não é? Do Que é o Alexandre. Ah, Mateuzinho. tá, Mateuzinho. Ah, tá. Mateuzinho que foi descartado pelo Flamengo, não é? Foi. Tal, e tá aí no Corinthians. Tá aí numa posição, depois foi Wesley, né? Parece que altera momentos bons e O Wesley ruins. tá bem na Roma, tem até música Tal. pro Wesley na Roma. Mas às vezes ele é criticado, Sim, sim, né? sim. Mas tá, então vamos pensar. Talvez aí a concorrência seja diferente. Mas o Mateuzinho, eu acho um jogador que também poderia ser lembrado, afinal de contas. E aí você observou bem. Esses dois laterais do Corinthians são pontos extremamente positivos da equipe atualmente. Sim. E, por Mateus, exemplo, nesse calendário, né? Você acha que o Corinthians tem peça de reposição pra essas laterais? Da mesma qualidade? olha, eu não conheço as Hum, reservas tem o dele, Angileri na lateral esquerda, mas que renovou agora. Na lateral direita. Na lateral direita tem o Léo Maná. Não não, tem um não. jogador bom. Entendeu? O que mais preocupa do Corinthians é peça de reposição.
Sim, é a questão do elenco, né? O Corinthians não tem um elenco mais. Tá criando agora, pegou o Alan agora do Flamengo também. Então, o Corinthians, o que preocupa é a peça de posição, já tem dois machucados, que é o Breno Bidon e o André, que são dois jogadores com alta qualidade. Então, o que preocupa é isso, mas o Corinthians tá apresentando uma boa evolução, o Memphis Depay ficou meio apagado na partida, mas ele dava alguns passes que dava Uhum. chance de fazer um gol, criava uma boa chance de gol. Mas o, Certo. Co- o Red Bull Bragantino não é um time ruim. Não, não, não. Bom, ele estava em primeiro Foi a lugar primeira, na foi a primeira liderança. derrota nesse ano do Red Bull Bragantino. Né? Essa falsa liderança das primeiras rodadas É. do Campeonato Brasileiro. Mas esse Corinthians tem tudo pra chegar longe no Paulistão. Eu acho que não vai chegar muito longe no Brasileirão ou pra brigar por título. Eu vejo mais um meio de tabela, um G4, na minha Uhum. opinião. Eu acho que aí, o Campeonato Brasileiro, a gente sempre pensa em termos de meta das grandes equipes e tal. Se o Corinthians tiver como horizonte o G4, não é? Eu acho Uhum, que essa é uma. Além disso, por exemplo, título, já acho que é uma coisa meio maluca você pensar. Mas título mesmo para as equipes mais, não é, mais uhum. visíveis, Flamengo e Palmeiras, num campeonato tão, não é, disputado como o Campeonato Brasileiro, eu acho muito Uhum. difícil você. Quer dizer, você pode colocar isso como horizonte. Sim. Mas não pode não acontecer no meio de campo. Quer dizer, a A- hora que Agora você vamos mesmo pensar. pro. Sim, vamos pro palpite do Humberto, que o tempo tá acabando. É. Santos e Velo Clube, se o Santos perder ou empatar, tá fora do Paulista. Então, agora já, né, a gente já começa a vislumbrar o início da temporada das equipes. Então, assim, como é palpite, empate. Mas será terrível se o Santos não conseguir vencer. Eu acho que Porque o Santos vai ganhar. Eu acho que o Neymar vai jogar essa partida. Vamos ver como. Eu vou querer assistir. veremos, veremos. Veremos. São Paulo e Ponte Preta, lá em A Ponte Campinas. já caiu, o São Paulo está em alto astral também, você falou do Corinthians, mas o São Paulo também, esse é um outro ponto interessante, as equipes que se tinham uma expectativa negativa, não é, de início de temporada, não é, estão surpreendendo. São Paulo, né, seria, não sei se São Paulo vai jogar com o time titular ou se vai jogar, Eu acho que é ou São time Paulo vai. titular porque não tá 100% garantido, né? Então, tá, é verdade. Então, não, São Paulo será uma surpresa se São Paulo perder para Ponte Preta. Eu acho que é jogo do Caleri fazer 3 gols, tá? Um hat-trick. Não, não sou tão exagerado assim, acho que jogo Ah, de mas futebol, eu vejo o Caleri fazendo vários gols nessa partida. tá, São Bernardo e Corinthians. Se o Corinthians perder, já vai, né? Pode não se classificar pras fases finais do não, Campeonato Corinthians. Paulista. Eu vejo Corinthians Corinthians também. São Bernardo não é aquele São Bernardo que a gente viu no Campeonato Paulistas passados, mas eu acho que o Corinthians ganha de 1-0, eu acho. 1-0 goleada. tá bom. E você, Corinthians? Corinthians. E agora, duelos de verdes, né? Palmeiras e Guarani. Palmeiras. Palmeiras Palmeiras. também. É Palmeiras, isso, aliás, Humberto. Pode falar, pode Palmeiras, falar. aliás, tá ganhando tranquilidade depois dessas vitórias. Uhum, E aí, tanto Palmeiras quanto. Aí sim, é uma coisa que eu sempre vou enfatizar. Equipes como o Palmeiras e o Flamengo não podem começar a ganhar. Se, uhum. se essas equipes começam a ganhar, aí sim, elas trazem muitos problemas para os outros candidatos, digamos assim. Entendi. É, Tá bom? então é isso. Muito obrigado, Humberto. Muito obrigado pra quem assistiu até o final. Se inscreva no canal, deixa o like e compartilhe com seus amigos e familiares. É isso, Obrigado, Humberto? Obrigado, Lucas. Todos. Até a próxima.